Você já se viu preso num pensamento que te incomodou por dias, ou às vezes uma noite inteira? Um pensamento sobre algo da sua vida e que ficava na sua mente, você não conseguia distrair esse pensamento, não conseguia fazer algo com ele, e depois a situação temida ou algo que você vinha pensando nem aconteceu. Ou aconteceu de uma maneira muito diferente daquilo tudo que você vinha pensando. Ou talvez foi um pensamento que você teve sobre alguém ou sobre algo e depois você percebeu que estava enganado e que você sofreu todo aquele tempo. Isso é muito comum de acontecer e é por isso que eu vou iniciar essa série de vídeos aqui no canal para te ajudar com estratégias e técnicas da terapia cognitivo-comportamental a lidar com isso, a entender sobre esses pensamentos, aprender a detectá-los e a mudá-los, a fazer algo para que esses pensamentos não te perturbem mais. A terapia cognitivo-comportamental tem um nome que num primeiro momento a gente acha meio difícil, mas cognitivo vem de cognições, que são pensamentos, nada além disso. E comportamental seria dos nossos comportamentos, porque cada vez que a gente tem um pensamento, a gente acaba se comportando de uma determinada forma. E calma, eu vou explicar tudo isso para você. Fique aqui comigo nesse vídeo que até o final você vai sair daqui com uma estratégia para lidar com os seus pensamentos e eu tenho certeza que vai te ajudar. Então vamos lá. De onde surgiu a terapia cognitivo-comportamental? Aaron Beck, lá no início da década de 60, ele percebeu que os pacientes deprimidos dele, os que tinham depressão, eles tinham algo em comum. Todos eles tinham uma visão muito negativa, muito pessimista a respeito de si mesmo, a respeito das situações, a respeito dos outros. Então acontecia algo, essas pessoas tinham uma interpretação negativa e um humor correspondente. Uma tristeza, a própria depressão, né? O quadro da depressão. Então, Aaron Beck percebeu essa relação do pensamento com os estados de humor e foi aí que ele desenvolveu a terapia cognitivo-comportamental. Eu vou te ensinar as técnicas e as estratégias para que você possa lidar com os seus pensamentos. Por quê? Porque a gente não vai deixar de pensar coisas. Enquanto eu estou aqui gravando esse vídeo, outros pensamentos passam na minha mente. A gente tem muitos pensamentos durante o dia. A gente tem milhares, né? Só que alguns a gente deixa passar. E tem outros pensamentos que batem com alguma crença nossa ou que são mais, a gente considera mais importantes para nós, e aquele pensamento ali a gente começa por vezes a alimentar e a querer confirmá-lo. Então, dependendo da interpretação que a gente dá para os nossos pensamentos, a gente pode ter uma interpretação que é mais adaptativa e que vai nos ajudar a lidar com aquela situação de uma forma muito realista, né? Às vezes as situações são ruins mesmo, a gente não vai sempre ver algo positivo nas situações. Às vezes eu vou ter uma interpretação adaptativa realista de uma situação ruim, mas vai ficar muito menos difícil de lidar com aquela situação. Se eu tiver pensamentos desadaptativos, que são pensamentos muito relacionados com crenças, com distorções que eu tenho do meu pensamento, ele vai me trazer uma emoção correspondente e pode, e muitas vezes é o que acontece, nos prejudicam muito. Então vamos lá, eu vou trazer exemplos para ficar mais claro para você. Sempre que você sentir uma emoção, faça a seguinte pergunta: o que é que está passando pela minha cabeça nesse momento? Por exemplo, eu tô aqui e aí eu tô trabalhando. E aí eu sinto uma ansiedadezinha, ou uma angústia, alguma coisa assim. E aí aquela coisa tá me incomodando. Tem paciente que não sabe nem dar o nome disso, né? Porque a gente não foi educado, a gente não teve educação emocional na escola. Então, às vezes, a gente nem sabe o nome daquilo que a gente tá sentindo. Mas vamos lá, digamos que eu tô sentindo uma angustiazinha, e aí eu faço a pergunta: o que é que está passando pela minha mente, pela minha cabeça neste momento? E aí eu penso, eu acho que o Leandro, que é meu marido, não gosta mais de mim. E aí esse pensamento fica ali, martelando na minha mente. Eu acho que ele não gosta mais de mim, hoje ele nem me deu bom dia direito. Enfim, eu fico alimentando o pensamento e essa angustiazinha e essa ansiedade vai aumentando. Qual que é a nossa tendência? A nossa tendência é querer
confirmar esse pensamento. A gente diz que a gente, a partir daí, começa a olhar para a situação com viés de confirmação. Aí eu vou lá e ligo para ele, ou mando uma mensagem, e ele não responde, ou ele não atende a minha ligação. O que eu entendo disso? A confirmação. Realmente, Leandro não gosta mais de mim, né? A gente tem essa tendência, vocês entendem que a gente dá ouvidos ao nosso pensamento, a gente acredita que se eu pensei, então é uma verdade, e a gente vai, a partir de então, querendo confirmar esse pensamento. Agora, digamos que eu pensasse, Leandro não gosta mais de mim, meu marido não gosta mais de mim. E aí eu pensasse, não, ontem ele me deu um presente, ele fala que me ama, e eu começasse a olhar os dados de realidade, talvez esse pensamento enfraquecesse. Mas isso são estratégias que eu vou ensinar ao longo do vídeo. Tem um outro exemplo que eu acho que é legal dar aqui, que é de alguém que chegou estranho. Vamos pegar que um colega chegou estranho no trabalho. Aquela sua amiga, que é sua colega de trabalho, e naquele dia ela chegou com uma cara mais fechada, mal te deu bom dia, sentou, não falou com você o dia todo. E aí disparam pensamentos automáticos. Sempre que a gente tem uma situação, esse é um modelo cognitivo que eu vou ensinar para vocês. O modelo cognitivo diz que a gente tem uma situação, no meu caso foi o pensamento sobre o Leandro, que o Leandro não gosta mais de mim, né? Eu senti algo e aí criei essa situação de que o Leandro não gosta mais de mim. Aqui a gente tem a situação, é a colega que chegou estranha, diferente do que ela costuma chegar, e eu tenho pensamentos automáticos, que o Aaron Beck chama de pensamentos automáticos, esses pensamentos que parecem brotar da nossa mente, a gente não tem controle sobre eles. E aí eles vêm. Eu falei alguma coisa que ela não gostou, né, dessa colega que chegou estranha. Eu falei alguma coisa que ela não gostou. Eu acho que ela, sei lá, tá chateada comigo. Ela tá querendo o meu lugar na empresa. Ela não gosta mais de mim. As pessoas estão falando de mim e falaram alguma coisa pra ela. Enfim, vários pensamentos são disparados e aí eu vou ter um comportamento. Então, ó, o modelo cognitivo: situação, pensamento automático, emoção, comportamento ou reação fisiológica. Eu posso começar a tremer também, eu posso ficar com o coração mais acelerado, eu posso ficar gelada, eu posso ficar muito preocupada, eu posso não conseguir mais concentrar no meu trabalho, tudo em função da interpretação que eu dei para esse fato, para essa situação. E aí, no decorrer do dia, essa minha colega tá ali do meu lado e aí uma hora ela me fala: nossa amiga, eu tô com uma enxaqueca, eu tive uma briga feia ontem em casa e eu tô mal. Todos os meus pensamentos foram por água abaixo. Todo o sofrimento que eu tive ali naquele momento foi por água abaixo. Então a grande questão é: não acredite nos seus pensamentos. Pensamento não é fato. Não é porque eu pensei que é uma verdade, porque eu pensei que ela não gosta mais de mim, que estão falando de mim e falaram algo para ela, que eu falei algo que ela não gostou. Não é porque eu pensei isso que isso se torna uma verdade. O pensamento, ele nos engana muito, e esses pensamentos que você se pega, às vezes durante o dia ali, remoendo na sua mente, muitas vezes eles te causam emoções negativas, te causam prejuízos, e eles nem sequer acontecem depois, não são fatos. Então, trabalhar isso, primeiramente, detectando esses pensamentos, ficando atento aos pensamentos. Eu digo para os meus pacientes que com a TCC a gente aprende a virar um detetive dos nossos pensamentos. A gente precisa sempre estar muito atento o que eu sinto, o que eu penso, fazer essa relação entre um e outro. Tudo que é sentimento, tudo que é emoção está atrelado a um pensamento. Aí algumas pessoas podem dizer: não, Denise, eu não consigo identificar. Não tem pensamento, eu só estou me sentindo angustiada. Não aprendeu a desenvolver essa habilidade ainda de conseguir rastrear esse pensamento, de conseguir olhar para isso e saber, como é que eu posso usar o termo aqui?
Saber é detectar mesmo esse pensamento. Monitorar, era esse o termo que eu queria, que tinha me fugido. A gente vai ficar monitorando pensamentos, entenderam? A gente vai ficar vigiando os nossos pensamentos. E aí a gente vai conseguir fazer essa relação com a nossa emoção e vai poder trabalhar eles com as técnicas que eu vou trazer aqui. Poder trabalhar os pensamentos passa por algo chamado metacognição. Nada além do que a gente poder pensar sobre os nossos pensamentos. Metacognição significa isso. É uma característica dos seres humanos, nenhum outro animal consegue fazer isso, que é pensar sobre o que eu estou pensando. E quando a gente faz isso, a gente consegue clarear o nosso pensamento, deixar ele mais racional, deixar ele mais claro e mais realista. Eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive no final de semana e que mostra um pouco disso, para vocês entenderem que, mesmo conhecendo a abordagem, mesmo trabalhando com isso há 15 anos, a gente ainda se pega tendo esses pensamentos, porque a gente não vai deixar de ter o pensamento, a gente vai modificar o que fazer com isso. Então não espere que na sua mente não passem mais pensamentos ruins ou pensamentos que causam ansiedade. O que vai modificar daqui para frente, quando você aprender isso aqui, é a forma que você vai lidar com isso. Então vamos lá. Eu fiz um exame foi no início do mês de fevereiro. E um exame que demorava para vir o resultado e que era muito importante para mim. Era um exame que eu estava esperando muito esse resultado e o resultado estava previsto para o dia 8. E aí eu ficava atualizando lá o site do laboratório, atualizando, esperando esse resultado. E aí o rapaz que preencheu a minha ficha e que colheu o exame, ele falou: é dia 8, mas normalmente o resultado sai antes. Pronto. Ali eu fiquei esperando e chegou o dia 8 e esse exame não apareceu no site. Não veio o resultado, ficou lá como processando. E aí vieram muitos pensamentos. Esse exame atrasou porque tem algum problema, porque vão refazer esse exame, porque tem algo errado. E aí eu conheço uma amiga muito querida que trabalha no laboratório. E aí eu liguei para ela, mandei mensagem para ela e falei: Gi, aconteceu isso e isso, tá com atraso. E ela falou: não, amiga, olha só, esse exame é um exame que é feito por terceirizados, então pode acontecer um atraso. E aí eu, com meu viés de confirmação, né, não satisfeita com essa resposta, mas tá ok, beleza. Aí ela me falou: não, mas amanhã, e era domingo no dia seguinte, eu vou tentar entrar em contato com alguém que tá de plantão lá no laboratório e vejo pra ti. Beleza? E eu guardei essa informação. Só que ela não me ligou no dia seguinte, não me deu nenhuma resposta. E eu pensei: não vou incomodar ela no domingo com isso. E aí a minha mente foi além. Ela deve ter entrado em contato com essas pessoas falaram que tem um problema no meu exame, ela não tá querendo me dizer. Olha como a nossa mente vai para esses pensamentos do viés de confirmação. E não era nada disso. Segunda-feira saiu o resultado, tava lá, não tinha nada, graças a Deus. Mas se eu tivesse alimentado esses pensamentos, se eu tivesse acreditado nos meus pensamentos, eu teria passado um fim de semana horrível. E não, foi um fim de semana preocupado, um fim de semana em que esses pensamentos vinham, não deixaram de vir, mas que eu não tratei eles como fato. E aí você pode pensar: Denise, mas isso é muito difícil, porque pensamento às vezes atrai, né? Muitas pessoas têm essa crença de que pensamento atrai, ou de que pensamento, se eu pensar muito, ele vira uma verdade. Então vamos lá, faça um teste, se matricule na academia e não vá. Faça os exercícios mentalmente em casa e veja se o seu corpo vai ter resultado. Não vai! Pensamento não é fato, pensamento não faz as coisas acontecerem. Quer um outro exemplo? Jogue na loteria, ou nem jogue, e acredite, pense: eu vou ganhar na Mega Sena. Eu vou ganhar na Mega Sena, eu ganhei na Mega Sena. Adiantou pensar? Não adiantou. Pensamento não é fato. Eu sei que na nossa cultura tem aquela ideia de pensamento atrai, ou se você falar algo, aquilo vai acontecer. E para TCC, isso não é uma verdade. Tanto é que a gente tem provas de que isso não é verdade. Então vamos lá.
como que você vai trabalhar a partir de hoje com seus pensamentos? A primeira coisa, você vai monitorar, que é a palavra que eu tinha esquecido, monitorar esses pensamentos diariamente. A partir de agora, você vai virar um detetive dos seus pensamentos. Sentiu algo, tá com uma sensação, uma ansiedadezinha, uma angústia, uma tristeza, enfim, qualquer emoção, o que é que está passando pela minha cabeça neste momento? E aí, digamos que venham pensamentos. Vou pegar aqui o exemplo de pessoas que estão estudando para a prova do concurso da Caixa Econômica Federal. Que muitas pessoas vêm falar comigo sobre isso, que estão sentindo muita ansiedade, que veio um edital muito diferente do que estavam esperando e que ele é mais difícil e acrescentaram inglês, enfim. Vem o pensamento de eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. Então, você sentiu uma ansiedade na hora de estudar ou percebeu que está procrastinando, não está conseguindo estudar, vai deixando para depois, para depois. Faça a pergunta, o que é que está passando pela minha mente neste momento? E aí talvez venha o pensamento, eu não vou dar conta, é muito difícil, isso não é para mim, eu tô menos preparado do que os outros concorrentes, enfim, diversos pensamentos relacionados a isso. Primeira coisa que você vai fazer, testar a validade dos seus pensamentos. Sempre lembrando que pensamento não é fato, não é porque você está pensando sobre isso que é uma verdade. Então você vai testar a validade desse pensamento. De que forma? Existe uma pergunta que você pode fazer para si mesmo, que ela é uma forma da gente sair um pouco da situação, olhar essa situação de fora, que é a pergunta, o que você diria a um amigo que está passando por essa situação? Eu estou dando o exemplo aqui do concurso, mas assim, você pode fazer com qualquer outro pensamento que vier na sua mente. O que você diria para um amigo querido que estivesse passando pela mesma situação? Digamos que uma amiga minha tivesse falado para mim no fim de semana, ai amiga, eu tô esperando o resultado do exame que eu fiz e esse exame ainda não apareceu lá no site, eu tô achando que aconteceu algo ruim. O que eu diria olhando de fora? Provavelmente eu diria para ela, amiga, atraso não significa que tenha algo ruim, pode ter acontecido tanta coisa, já vi até perderem, né, exames às vezes, qualquer outra coisa, não necessariamente um resultado ruim. Eu conseguiria ver isso de fora, mas quando a gente está mergulhado na situação, quando a gente está dentro da situação, é muito mais difícil. Então, tente sair da situação e faça a pergunta, o que você diria a um amigo que estivesse passando por isso? Existe outra forma de eu pensar? Que outra forma eu poderia pensar nesse caso do concurso? Eu poderia pensar, eu vou fazer o meu melhor, eu vou estudar tudo que eu posso, de tudo que desse conteúdo mesmo, essa parte que eu não estava esperando, e eu vou ver o que acontece, eu vou de repente mudar a minha estratégia de estudo, estudar mais horas, achar formas de trabalhar o meu emocional também para ter maiores chances de passar no concurso. Existe outra forma também, o que de pior pode acontecer? Essa é uma pergunta também para você trabalhar o seu pensamento que vai te ajudar muito, porque muitas vezes a gente está com esse pensamento, eu não vou dar conta, esse concurso não é para mim, eu não sei fazer isso, e isso se torna uma catástrofe. Se eu não passar nesse concurso, o mundo vai acabar. Quando, na verdade, se você estudar muito, 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 e mesmo assim não passar, que for o pior desfecho possível nessa situação, você tem a chance de fazer outros concursos, ou o mesmo concurso em outros anos, e o mundo não vai acabar. É ruim? Sim, não tô dizendo que, tudo bem, tá tranquilo, às vezes é um sonho que tem ali, né? Mas não é o fim dos tempos, você tem chances de fazer outros concursos depois. Então, mesmo que o pior desfecho acontecer, ainda ele sendo muito ruim, tem outras formas de você lidar com isso, você vai conseguir lidar com isso. E talvez só o fato de você se dar em conta disso, de que o mundo não vai acabar, a sua carreira não está destruída, você pode achar outras formas, isso por si só já vai reduzir a sua ansiedade, a emoção que você estiver sentindo ali naquela situação. E aí talvez você esteja se perguntando, mas de onde que vêm esses pensamentos automáticos? Por que numa situação eu tenho determinados tipos de pensamentos automáticos que me fazem sofrer? Eles vêm das nossas crenças. E a gente tem 2 níveis de crença. Se a gente for pensar em níveis, a gente tem
num primeiro nível, os pensamentos automáticos, num segundo nível, a gente tem o que na TCC a gente chama de crenças intermediárias, que são pressupostos ou regras que a gente vai criando ao longo da vida, do tipo, se eu não fizer tudo perfeito, então eu sou uma fracassada. Se eu não passar nesses concursos que eu estou fazendo, então isso significa que eu não tenho chances na vida. Se meu relacionamento não der certo, então isso significa que eu sou uma pessoa que não vai ser amada por ninguém. Essas regras que a gente vai criando, né? Se eu não me casar, então eu sou uma pessoa desprezível. Essas regras que a gente vai criando ao longo da vida, elas também estão relacionadas a outras crenças, essas são as intermediárias, a outras crenças que a gente tem num nível mais profundo, que aqui a gente trabalha muito em terapia, mas você também já pode ir pensando sobre isso para tentar descobrir quais são as suas crenças, que são as crenças nucleares. As crenças nucleares, elas se distribuem em 3 grandes grupos, como a Judith Beck fala, que são as crenças de desamor, desamparo e desvalor. As crenças de desamor seriam aquelas do tipo, eu não mereço ser amada, eu não sou amada por ninguém, as pessoas não gostam de mim. E aí a gente vai ter pensamentos automáticos relacionados a essas crenças de desamor. Quando a pessoa tem crenças de desvalor, estão mais relacionadas ao fazer, né? Coisas que ela acha que ela não consegue, que ela não tem valor suficiente para ser alguém na vida, por exemplo, ou ela acha que as coisas que ela faz nunca são boas o suficientes. E as crenças de desamparo, esse grupo de crenças, são crenças, aquelas pessoas que têm muito medo de ser abandonado, de que acha que sozinho não consegue resolver as situações da vida. Então, essas crenças, tanto as intermediárias quanto as crenças nucleares, elas vão interferir diretamente nos nossos pensamentos automáticos. Então, não é do nada que eu tenho um pensamento automático do tipo, Leandro não respondeu a minha mensagem, então ele não me ama mais. E aí, se ele não me ama mais, eu vou ficar abandonada, eu vou ficar perdida no mundo. Assim, muito provavelmente essa crença, esse pensamento automático está relacionado a uma crença de desamparo ou uma crença de desamor. Então, vocês viram que é tudo muito relacionado. É importante a gente conhecer as nossas crenças, muito, muito importante. Às vezes a gente não consegue fazer esse trabalho sozinho e aí precisa ajuda de um psicólogo. Mas muitas vezes, só com o conhecimento, com isso que eu tô trazendo aqui para vocês, com a leitura de alguns livros, né? Eu sugiro, esse aqui ele é mais técnico, tá? Ele é um livro mais para profissionais, mas isso não significa que você não possa, né? Se você tem interesse, entender esse livro aqui, porque ele é técnico, mas também não é nada muito complicado. Já esse aqui, ele foi feito para o público leigo, que é A Mente Vencendo o Humor. Então, tudo que eu vou trazer nos vídeos, eu vou me basear nesse livro aqui e no da Judith Beck, para que vocês tenham acesso, então, a essas informações que, como meus pacientes falam, mudam vidas. E eu assino embaixo, porque muda mesmo. O que eu queria trazer nesse primeiro vídeo aqui, que eu queria que ficasse muito claro, é que você aprenda a monitorar o seu pensamento, como eu já trouxe aqui. Então, existe o que a gente chama, né, que é uma técnica da terapia cognitivo-comportamental, que é o RPD, que é como se fosse uma planilha. Eu até poderia ter separado aqui para mostrar, mas acabei esquecendo. É como uma planilha em que ela é dividida em colunas e você vai preenchendo, porque os autores falam que no início é importante a gente escrever, depois a gente vai fazendo isso de forma automática. E nessa planilha ela tem, numa coluna, o estado de humor. Então, digamos que eu senti ansiedade, eu vou lá e coloco ansiedade. O que estava passando na minha cabeça, como que era a situação naquele momento. E você vai preenchendo. Eu estava trabalhando e pensei que meu marido não gosta mais de mim. Qual é o comportamento que isso gerou? Eu liguei para ele várias vezes, mandei mensagem, fiquei ali desesperada e pensei em separação e fui catastrofizando aquilo ali. Aí vai surgir depois formas de trabalhar isso, né? Quais as evidências que apoiam esse meu pensamento? Que evidências que eu tenho de que ele realmente não gosta mais de mim?
Ah, ele não atendeu a minha ligação, ou ele não respondeu a minha mensagem. Para mim, isso é uma evidência que apoia esse pensamento. Quais as evidências que não apoiam esse pensamento que eu tive? Ah, ele me deu um presente ontem, ele fala todos os dias que me ama, ele tem planos comigo para o futuro, eu sinto que ele gosta de estar comigo. E aí a gente vai ver que existe um desequilíbrio, tem muito mais evidências que não apoiam o meu pensamento do que evidências que apoiam esse pensamento. E aí a gente constrói um pensamento alternativo com isso, que poderia ser, nesse caso, ele deve estar ocupado, eu sei que ele me ama, ele quer estar comigo, mas talvez nesse momento ele não esteja disponível para mim e isso não significa desamor. Então, construir esse pensamento alternativo, chegar nesse pensamento alternativo, é um exercício que precisa ser feito, é uma habilidade que a gente aprende a desenvolver ao longo do processo de terapia ou ao longo do processo de conhecimento, como a gente está fazendo aqui. Quem quiser, quem tiver interesse, né, no RPD, que é essa planilha que eu falei, entre em contato comigo aqui nos comentários ou lá no meu Instagram por direct, que eu mando para vocês. A gente tem ela disponível, eu tenho um modelinho que eu uso com os meus pacientes, pode pedir e a gente vai treinando isso ao longo dos vídeos. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado, que ele te abra, né, a mente para para a importância que os nossos pensamentos têm e que deixe muito claro algo para você. Pensamento não é fato, é só pensamento. Não é porque a gente pensa que é uma verdade. Então comece a olhar para os seus pensamentos dessa forma. Eu acredito muito que isso já vai fazer uma grande diferença na sua vida. E depois me conta aqui como que está sendo essa experiência. Beijo grande para vocês e até o próximo vídeo.